Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Mas aí, Jesus, a gente até brinca, né, que ele seria canceladíssimo se ele tivesse aí hoje falando as verdades na cara da sociedade. Então Maria é a mãe de um cancelado, assim, primeiro que ele destrói o templo, e aí depois teve todas as outras coisas, né? Bom, crucificaram literalmente. Como é que ela lidava com isso? Porque não tinha ali o Twitter subindo hashtag falando mal do filho dela, mas deveria ter gente que ia chegar lá na casa dela jogando, não sei, ovo de galinha, dá pra jogar? Não, mas você imagina que a própria casa não tinha paz. Uhum. Os próprios outros filhos de Maria conflitavam com Jesus. Então, assim, devia ser uma situação não tão aconchegante quanto a gente imagina o lar do Salvador, né? Primeiro, que era uma mulher que engravidou solteira. Segundo, de crianças que nasceram num lar onde o primogênito, a mãe sempre iria contar a história de um milagre. Então, tipo assim, pô, você nasceu de um milagre, eu não. Imagina como que essa casa cresceu. Administrar tudo isso sozinha deve ter sido uma barra. E Maria fez muito bem. Ela deve ter sido, assim, de um coeficiente emocional absurdo. Porque ela ficou sozinha, sem o marido, ela conseguiu administrar a casa e mesmo assim criou vários filhos sem nenhum deles virar bandido. Porque tinha as brigas dentro de casa, mas nenhum virou ladrão, nenhum virou salteador, nenhum virou assassino. Coisas que eram normais naquela época. Nenhum deles foi morto pelo império. Foi depois, né? Porque aí começaram a pregar a mensagem de Jesus. Então, assim, devia ser um lar onde Jesus, ao mesmo tempo que ele não podia se demonstrar, porque senão ia criar uma inveja, uma rixa muito grande dentro de casa, ao passo que ele era a criança problema, né? Porque a qualquer momento alguém pode mandar matar. Ele já cresceu sendo perseguido. Será que o novo imperador não vai descobrir ele aqui e mandar matar? E é o que acontece. Quando Jesus se mostra, o que acontece? Mandam matá-lo. Mas também porque tudo que ele representava, ou tudo que ele pregava, ia diretamente de encontro com a sociedade que ele estava. Então, ele falava que todos somos iguais, né? Porra, uma sociedade totalmente escravocrata. Ele falava que, pregava a paz e o amor numa sociedade completamente militarizada, que era a Roma e a expansão territorial. O cara falava que tinha um Deus só, que é contra quase que 99,9% das outras religiões que tinham múltiplos deuses. Acho que não tinha nenhuma monoteísta na época, né? Então, eu acho que só falei 99,9% porque vai que, né? Mas tudo que ele acreditava colocava em xeque as pilastras principais que mantinham de pé o Império Romano, né? Então ele era um revolucionário, a gente hoje vê um revolucionário espiritual, mas para um legionário romano daquela época, ele era um revolucionário que ia diretamente contra as estruturas políticas e econômicas daquela época. Se você não acreditasse em Jesus como um guru, como um Messias, ele no mínimo era uma pessoa perigosa. Você não crucifica pessoas amorosas, você crucifica ameaças. O Império Romano não mandava matar gente legal, mandava matar ameaças. Então, assim, Jesus, acreditando ou não nele, ele era um perigo. Justamente por isso. Porque ele questionava o sistema. E ele arrebatava multidões. Justamente porque as pessoas estavam cansadas, estavam sobrecarregadas. E ele fala, não é assim, gente. Não é assim. E você está falando para uma época onde o imperador era Deus. Então você imagina uma ameaça surgindo. É por isso que fazem chacota na crucificação, né? Coloca INRI. Jesus Nazarenos Rex Judeus. Aquele que se declara Jesus Nazareno, rei dos judeus. O INRI Cristo. Entendeu? Então faz uma chacota. Então o imperador estava dizendo, esse aí é o novo rei? Tá, eu mato o rei de vocês. É quase o Hulk com o Loki. Deus fraco. Você tá entendendo? Era essa vibe. Demonstração de poder.